Beleza, gente. Ó, então, assim, a gente vai começar aqui com uma introdução, uma apresentação primeiro da disciplina, né? Vou mostrar para vocês aí como que eu estruturei, né, o curso. Então, essa é a disciplina SCC 5966, né, que é Sistemas de Recomendação. Então, o objetivo aqui é apresentar fundamentos, né, de sistemas de recomendação, abordando questões relevantes de arquitetura, dados, informação, análise de conteúdo, técnicas e avaliação também de sistemas de recomendação, né. Então, como eu falei antes para vocês, lá no comecinho, acho que a maioria não tinha chegado ainda, esse é um curso bimestral, e como são apenas 7 aulas, acaba sendo inviável de apresentar coisas um pouco mais avançadas, mais do estado da arte, da área de recomendação, né? Então, a gente tem que ficar ali só na parte de fundamentos mesmo, né? Então, assim, a ideia é eu apresentar as técnicas mais básicas de recomendação, que é filtragem baseada em conteúdo, colaborativa, híbrida, né? E são meio que os pilares mesmo da área. E aí, só que se vocês forem ver, por exemplo, quem tem a conferência do RecSys, né, que é o ACM RecSys, entre outras conferências, né, que apresentam trabalhos bem mais atuais, né, do estado da arte, lá são vistos muitos outros conceitos que o pessoal tá pesquisando atualmente, né? Tá, mas assim, mesmo com essa parte mais de fundamentos, é interessante porque dá para meio que direcionar o caminho depois, caso vocês queiram se aprofundar em algum tema mais específico, tá? Então, aí, inclusive, nessa primeira aula, eu procurei, assim, nessa aula aí de introdução, tentar fazer um apanhado geral ali da área, apesar que ainda assim tem muita coisa que não vai dar para falar, né? Mas pelo menos já dá para ter uma visão um pouco mais geral, tá? Então, aqui, né, a gente tem aqui analisar e desenvolver ferramentas, né, aplicações, tá? Então, na verdade, a gente vai ver técnicas de, de recomendação, né, fundamentais, né? E ver, assim, tanto pontos mais teóricos como mais práticos também da aplicação dessas técnicas. Eu selecionei aqui alguns livros que, na verdade, assim, tanto esses 3 aqui, como outros também que eu já selecionei, eu já até deixei aqui no Tidia, tá? Então, o Tidia já está até aberto aqui, é o site onde a gente vai ter um repositório, né, com os slides, com os textos, né, parte de submissão de trabalhos, né? Então, quem ainda, não sei se todo mundo já usou, né, o Tidia antes, mas quem nunca tiver usado, né, é só entrar aqui, ó, no ae4.tidia-ae.usp.br, tá? Então, você vai entrar aqui nessa tela inicial, né? E aí quem não tem ainda o número USP, me fala, porque daí eu cadastro via e-mail, tá? Então daí consegue entrar aqui pelo e-mail. Mas se você já tiver número USP, se você tiver matriculado na disciplina certinho, só, se for o primeiro acesso, você entra aqui com o número USP, a senha é o número USP, depois é só mudar a senha. Caso contrário, é só entrar lá e aí entra aqui na aba, né, da disciplina, que é essa daqui, né? Já vai estar na página da disciplina, tá? Então, aqui dentro do repositório, né, eu já até coloquei aqui os slides dessa primeira aula, né, que é a apresentação, um artigo que a gente vai comentar depois e a apresentação aqui da introdução, né? E os livros que eu falei, tá? Então, já estão aqui, esses livros que eu menciono aqui nesses slides, esses 3 aqui, né, eles já estão todos aqui,
tá? E tem mais alguns outros materiais que eu selecionei que vocês podem também já dar uma olhada, né, sobre a área, né? Tá? Ó, gente, se tiver alguma dúvida, aí vocês podem me interromper, tá? Ou levanta a mão, ou pode falar, não tem problema não, tá bom? Então, aqui eu já deixei aqui as aulas que a gente vai ver toda semana, tá? Então, nessa primeira aula, que é hoje, apresentação e introdução. Aí depois, filtragem colaborativa, tem 2 aulas sobre esse tema, é um tema bem extenso, tá? Filtragem colaborativa é o que normalmente o pessoal usa, né, para recomendação. Por isso que tem bastante trabalho, né, nessa área. Depois, avaliação, né, de sistemas de recomendação, como que técnicas que a gente usa para avaliar se um sistema é bom ou não. Filtragem baseada em conteúdo, filtragem híbrida, baseada em conhecimento, né? E aí, então, assim, todos esses temas aí, né, colaborativa, baseada em conteúdo, híbrida, conhecimento e avaliação, é o alicerce da área de recomendação, né, que é exatamente isso que a gente vai ver. E aí tem uma última aula que eu deixei lá de apresentação. Então, a gente vai fazer lá um esquema de seminário, que eu já vou falar para vocês como é que vai funcionar, que daí vai fazer parte aí da avaliação, né, da disciplina, tá? E aí a ideia é que todo mundo possa apresentar, né, o trabalho aí nesse último dia aí, né, dia 19 de julho, tá bom? Então aqui, ó, como é que vai ser a avaliação, né, do curso, tá? Então, o projeto e o trabalho individual. Então, o projeto seria essas apresentações, tá? Apresentação. E o trabalho individual é implementação de alguns algoritmos clássicos que a gente vai ver durante o curso, tá? E aí eu já vou falar como que vai funcionar isso daí. Agora, na verdade, né? Então, assim, esse trabalho individual, como é que vai ser, né? Então, assim, logo, né, até semana que vem eu já vou disponibilizar para vocês uma especificação desse trabalho individual. E aí lá eu vou colocar, vou listar, né, todos os algoritmos que vão ser obrigatórios vocês implementarem, né, e testar, né, e rodar lá, ver como é que funciona, como é que se, né, tipo, qual o resultado, né, qual é o desempenho, né, de cada um desses algoritmos, tá? E a ideia, então, é a gente fazer algo parecido assim com a competição da Netflix, né, a Netflix Prize. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi uma competição que rolou de 2007 a 2009, né? Então, em 2007, a Netflix lançou esse desafio que ela falou assim, quem melhorar em 10% o meu algoritmo de recomendação, que era se eu não me engano, o Cinemac, né, o nome do algoritmo que eles estavam usando naquela época, quem conseguisse melhorar em 10% lá o desempenho ia ganhar $1 milhão, né? E aí, assim, muita gente começou a participar, né, desse desafio. Só que assim, ninguém esperava que esse desafio fosse levar tanto tempo, né? Então levou 2 anos, né, para completar. Muitos grupos, né, começaram a participar né, não conseguia, né? Assim, a Netflix ela disponibilizou um dataset, né, de filmes com usuários todos anonimizados e aí o pessoal ia lá, usava aquele conjunto de dados, treinava um modelo, aí submetia o resultado para a plataforma da Netflix, e aí lá, quase que em tempo real, já era mostrado o resultado lá daquela submissão, né? Então, assim, o que aconteceu é que demorou bastante tempo, até que em 2009 um grupo acho que é Belchior, uma coisa assim, né? Não lembro o nome direito, mas foi um grupo lá que os caras conseguiram, né, bater e aí eles finalmente ganharam, né, o prêmio.
E assim, nesses 2 anos foi quando meio que teve um boom, né, da área de recomendação, e muita gente começou a participar, e aí é onde a área de fato tomou forma, né, ficou bastante conhecida, né. E então, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque a gente vai tentar simular esse desafio aqui. Né? Então, assim, na verdade, vocês não vão ganhar prêmio, vocês vão ganhar só, tipo, um parabéns, né? Mas a ideia é que vocês possam fazer submissões dos algoritmos que a gente vai aprender aqui na disciplina, né? Na teoria, né? Então, eu vou ensinar como é que é cada um desses algoritmos. E aí vocês vão implementar, eu vou disponibilizar uma base de dados e aí vocês vão lá e vão submeter a resposta lá para o site, né, para o Kaggle, e lá você vai ter o resultado, né? Então, que nem eu vou entrar aqui para vocês verem, ó, o Kaggle, esse link que está aqui, né, ó, mesmo daqui, né? Ó. Então, essa é a página, né? Então, aqui, se você entra aqui em Data, tem aqui o dataset que você consegue baixar, tá? Então, por exemplo, tem aqui esses arquivos, né? Ó, movies data, movie reviews, test, train, users data, né? Então, eu acho que aqui não tem a explicação, né? Mas é só baixar e olhar o que tem lá em cada um desses arquivos. Por exemplo, né? Vamos entrar aqui, por exemplo, movies data, vamos ver se ele aparece aqui. Não aparece, né? Tem que fazer o download mesmo. Vamos ver aqui. Acho que aqui ele, pelo menos o ID, o teste. Não. Mas, enfim, depois eu mostro melhor para vocês isso daqui. Mas é basicamente baixar, né, esses conjuntos de dados, tá? Esses arquivos, né, do conjunto de dados. É um conjunto de dados que a gente criou há algum tempo, né, de recomendação de filmes, né? E aí, assim, eu tenho usado esse site aqui para todos os oferecimentos, né, dessa disciplina. Tanto é que aqui nesse leaderboard já tem até aqui os resultados que ex-alunos, né, meus obtiveram lá ao longo desses anos, tá? Então, na verdade, aqui tem alguns só, né? Aqui não sei por que não aparece mais, mas enfim. E aqui tem o score de cada um, né? Então, por exemplo, aqui esse Lucas, né? Ele tirou lá. Na verdade, esse score aqui, só para vocês entenderem, é o RMSE, tá? Que é a mesma métrica que a Netflix usou. Então, RMSE, que é o Root Mean Squared Error, é o erro quadrático médio, né? Então, assim, quanto menor esse erro, melhor, né? E a ideia tanto do Netflix, né, como aqui do nosso trabalho, não é de fato fazer uma recomendação de alguma coisa para um usuário, mas sim fazer uma predição de notas, tá? Então depois eu vou ensinar melhor isso para vocês, mas existem 2 cenários de avaliação de recomendação. O primeiro é via predição de notas. Então é assim, dado um usuário e dado um item, né, uma coisa que você pode recomendar para esse usuário, o sistema tenta adivinhar uma nota que esse usuário daria para esse item, tá? Então, por exemplo, na Netflix não tem mais isso, né? Mas em outros sites você tem lá o número de estrelinhas que tem em cada conteúdo, né? Então, tipo, na Netflix antigamente tinha, né? 4 estrelinhas, 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, né? Então é exatamente isso, né? E aí, assim, essas estrelinhas, elas não são geral para todos os usuários, né? É um número de estrelinhas que o sistema acha que você vai gostar, que você iria dar se você fizesse a avaliação, né? Então tem um filme lá, por exemplo, Titanic, né? Então eu vejo, né, o filme Titanic lá na tela do Netflix e tem lá, por exemplo, 4 estrelinhas. Então, esse valor 4 é a nota, né, que o sistema está prevendo que eu vou dar para esse filme, se eu, de fato, né, assistisse esse filme, se eu, de fato, desse uma nota para esse filme. Tá?
Então, daí você tem tanto a nota real como a nota predita. E aí essa métrica RMSE, ela calcula o erro, né, que é o desvio da nota predita em relação à real, tá? Então, faz isso para todas as predições, né, de todos os filmes de cada usuário. E aí você tem o score, né, que é esse valor que está aqui, né? Então, por exemplo, 0,91 que o Lucas aqui conseguiu, né, é um score muito bom, né? Já, por exemplo, em segundo lugar, já ficou aqui o Victor, depois o Rodolfo e assim por diante, né? E aí, então, assim, quando vocês começarem a submeter os resultados para cada técnica aqui, vai aparecer o nome de vocês aqui, dá para vocês saberem que posição vocês estão aqui no leaderboard, tá? E aí, então, como é que, assim, depois vai estar tudo especificado isso, tá, gente? Não precisa se preocupar, mas, assim, a ideia é que para cada algoritmo que vocês vão implementar, vocês vão submeter a resposta aqui para o sistema vai dar um valor, né, de RMSE para aquela submissão, e a ideia é o quê? Né? Vocês anotarem esse valor que o sistema deu e para depois você compor um relatório de todos os algoritmos que vocês submeteram, tá? Porque, na verdade, esse sistema aqui, ele só coloca a última nota lá da última submissão, né? Então, por exemplo, se você submeter um algoritmo X, você implementou ele, né? Então, aqui, tipo, filtragem colaborativa, né? Então, eu ensinei, aí vocês vão lá, implementa, consegue rodar, gera o resultado, submete, aí tem o valor lá, 0,98, por exemplo, né? Então, vocês vão pegar esse 0,98 e vão anotar para o algoritmo tal, para tais parâmetros, foi gerado esse score aqui, né? Porque depois, quando você submeter para um outro algoritmo, né, um algoritmo Y lá, você vai submeter o resultado aqui no sistema, daí ele vai sobrescrever o score que você tinha antes, entendeu? Então, é por isso que é importante vocês anotarem, né, o resultado para, e daí no final, né, para fazer um relatório lá de todas as submissões, né, de todos os resultados que vocês obtiveram. E aí a ideia é tentar comparar, né, os diferentes algoritmos que vocês implementaram com os resultados que vocês obtiveram, tá? E aí, nesse leaderboard é só uma comparação entre grupos, né? Então, uma coisa é o que está aqui, comparação entre grupos do melhor resultado, e uma outra coisa é você, por si só, né, comparar os diferentes algoritmos, tá bom? Beleza, gente? Tá, então, Bom, aí então depois vai estar bem especificado isso, tá? No enunciado, né? Então não precisa, quem não entendeu ainda muito bem como que funciona, não se preocupe, né? Mas a ideia é essa daí como primeiro trabalho, e aí ter um relatório depois de desempenho. Também lá na especificação eu vou definir o formato, o número de página, todas essas coisas, vai estar tudo lá detalhado, né? E professora, a implementação do algoritmo, isso aí vai ser feito através de uma linguagem de programação mesmo? Tem uma linguagem específica? Boa pergunta, né? Então, assim, vocês vão estar livres para escolher, tá? Qualquer linguagem. Então, pode ser Python, pode ser C, pode ser Java, qualquer coisa, qualquer linguagem. Porque, na verdade, o que você vai submeter aqui no site não é o programa em si, né? Você vai submeter o resultado que vai ser gerado pelo teu programa. Então, esse resultado, né, ele tem um padrão que, se eu não me engano, tem até a descrição aqui, ó, quer ver? Movies. É esse aqui, ó. Arquivo de submissão de exemplo, né? Então, por exemplo, quando você pegar esse arquivo aqui, baixar ele, você vai ter ali pares, né? Um ID de um usuário, um ID de um item
e acho que o valor da nota, né, do score vai estar 0, né? Então é só você ir lá e alterar aquele valor para a nota de predição do teu algoritmo, tá? E fazendo isso para a lista inteira, né, de pares, de usuário item, e submete só esse arquivo. Então é isso que vai ser usado na avaliação aqui no Kaggle, entendeu? Então, independente, pode implementar em Java, em C, Python, né? Não importa, né? Desde que o formato da submissão esteja igual a esse daqui, né? Aí tudo bem, tá? E tem gente, né, nos anos anteriores também, que perguntou para mim se poderia usar alguma biblioteca pronta, tá? Então, assim, existem bibliotecas que já têm implementado esses algoritmos. Então, eu posso depois citar vários para vocês, né? Então, inclusive, uma dessas bibliotecas é o Case Recommender, que é uma biblioteca que um aluno meu de mestrado e doutorado desenvolveu, né? E depois ficou disponibilizado lá no GitHub, né? Tem outras, por exemplo, tem a Surprise, que é uma outra que é bastante conhecida, tem o MyMediaLite, que está em C Sharp, tem o Lenskit, que está em Java, enfim, tem um monte, né? Um monte de biblioteca já implementado. Quiser usar, pode usar, né? Então, assim, na verdade, você vai usar essa biblioteca, já vai ter implementação ali feita, né, de cada um dos algoritmos. Aí, o único trabalho que vocês iriam ter é verificar se o algoritmo que é exigido no trabalho equivale ao que está implementado na biblioteca, tá? Então, de certa maneira, vai ser necessário ter esse esforço, né, de olhar o código da biblioteca, né? Então, assim, essas bibliotecas são todas código aberto. Então, olhar na especificação lá da biblioteca, do algoritmo lá, se é igual ao que está sendo exigido aqui na disciplina, tá? Mas, caso contrário, pode implementar também, né? Então, até a minha recomendação, né, implementar, porque às vezes a gente acaba até perdendo mais tempo debugando o código dos outros do que implementando o nosso, né? Então, aí também fiquem à vontade aí para decidir isso daí, né? Beleza? Tá, então esse é o trabalho individual, né? Então, que vai ser necessário fazer. E o outro é o projeto, tá? Então, esse projeto, ele visa meio que incentivar vocês a pesquisarem coisas um pouco mais do estado da arte, um pouco mais avançadas da área de recomendação, né? E tentar, se possível, fazer algo relacionado com o projeto individual de cada um, né? De mestrado ou doutorado, né? Então, por exemplo, aí vamos pegar o João, né? O João é meu aluno, né? Então ele vai trabalhar aí com multimídia e recomendação. Então, assim, eu sugiro fortemente, né, que já use essa abertura aqui, né, de ter que fazer já um projeto da disciplina para ser algo relacionado com a área ali que vai ser feito no mestrado, né? Então tem ali, por exemplo, quem mais aí que eu lembro, né? Quem que falou aí que trabalha com classificação uniclasse, né? Ou foi o Marcos, né? Isso, também. Então já está meio que encaminhado aí, né? Então fazer algo aí nesse sentido. Né? E aí para todo mundo, né? Então, assim, quem ainda não tem ideia, né, de como que poderia integrar, né, projeto de mestrado ou doutorado com o projeto da disciplina, a gente pode discutir depois, né, nas próximas aulas. E se porventura realmente não tenha nenhuma relação, né, que realmente não consiga encontrar nada, aí pode pensar num outro tema aí que eu posso ajudar a definir, alguma coisa que seja mais atual, né, da área de recomendação. Né? Então tem muita coisa, né? Então, por exemplo, se vocês entrarem, ó, uma dica legal aqui, ó, entra no ACM Rexis, que é a principal conferência da área de recomendação, né?
2020, ela foi aqui no Brasil, né? Mas como foi quando foi no Brasil, aí foi online, né? Esse foi o azar, né? Mas agora, em 2022, ela vai ser lá em Seattle, né? Estados Unidos. Mas se vocês entrarem, por exemplo, aqui, ó, Call for Contributions, descendo aqui, ó, olha a quantidade de tópicos que existem, tá, na área de recomendação. Então, por exemplo, ó, bias, fairness, bubbles, né? Então, o que é isso? Né? São os vieses em recomendação, né? Então, imagina que existem pesquisas que tentam olhar se recomendações, né, se algoritmos de recomendação, se eles são justos com grupos de usuários, né? Então, por exemplo, assim, pode ter alguns grupos de usuários, sei lá, né, pessoas que... Vamos pensar num sistema de e-commerce, né? E num sistema de e-commerce, os usuários cadastrados, o sistema pode, por exemplo, saber ali qual que é se a pessoa ela é mais rica, se ela tem mais condições financeiras ou não, né? De acordo lá com, sei lá, alguma pesquisa anterior que foi feita. O sistema pode, por exemplo, recomendar coisas mais caras para pessoas mais ricas e coisas mais baratas para pessoas mais pobres, né? Então, quer dizer, isso é injusto, né? Porque pessoas ricas podem querer também comprar coisas baratas, certo? Então, é um exemplo ali de injustiça em recomendação. E tem milhares de outros exemplos, né? Por exemplo, parte de ética, né? A pessoa, sei lá, uma usuária, né, feminino, ela pode receber uma recomendação diferente de usuários, né, masculino, entre outras coisas também, né. Filter bubbles, né, hoje em dia é super na moda isso, né, então bolhas de filtro. O que são bolhas de filtro, né? Quando o usuário ele está mergulhado ali, né, ou ele está isolado no mundinho dele, né, então ele só aceita conteúdos daquilo que ele conhece ou daquilo que ele acredita, né? Então isso nossa, hoje em dia é super comum, né? Principalmente na época aí de rixas de política, né? Entre outras coisas aí, né? Outro exemplo, né? Sistemas conversacionais, né? Então aqui também, por exemplo, hoje em dia é bastante comum o uso de chatbots ou assistentes virtuais, né? Por exemplo, Siri, Alexa, né? Entre esses assistentes que você conversa com o sistema e aí você tem esse diálogo, né? Então você pode começar pedindo alguma recomendação, daí você pode, por exemplo, pedir para melhorar algum aspecto daquela recomendação, para retornar coisas mais específicas, né? Coisas assim. Enfim, ó, tem um monte de coisa, né? Por exemplo, privacidade, segurança, né? Recomendação ciente de contexto, né? Ou baseada em redes sociais, modelos econômicos, interfaces, né? Então, muita coisa aqui. Aí pode, por exemplo, se basear nesses trabalhos, e aí até quando você entra aqui, né? Ó, cadê, ó, Past Conferences, por exemplo, você entra aqui em 2021, né? Do ano passado. Acho que aparece aqui. Acho que calls. Aqui, papers. Não. Eu achei que dava para ver aqui os artigos aceitos, né? Daquele ano, né? Eu lembro que tinha em algum lugar, mas é só procurar pela CM também, né? Então, procura pelo Scholar aqui, né? CM, Axis, Proceedings.
enfim. Professor, se clicar no link de Program, aparece no site deles. Legal. Vamos lá, voltar aqui então. Program. Legal. Ali embaixo tem a lista de todos que foram aceitos. Tá, legal. Aqui, né? Research Papers. Então, tem um monte de coisa, né? Então, foi assim, tudo meio que a ponta do iceberg aí, né? Do estado da arte na área, né, de recomendação, né? Tá? Então, assim, nessa conferência, gente, é super difícil de ter artigo aceito. E assim, chega a ponto que você tem ali um monte de artigos extremamente bons e eles terem que meio que selecionar aleatoriamente lá quais que eles vão colocar quais que eles vão aceitar, sabe? Então, realmente, assim, porque é uma conferência que não é tão grande, né? Ela meio que tem uma trilha só, né? Então, é um artigo atrás do outro que é apresentado na conferência. E aí, por conta disso, eles têm que aceitar muito poucos artigos, né? Então, assim, a taxa de aceite é cerca, assim, de 10%, né? Até menos, se for ver, né? Então, os que saem aqui, de fato, né, como artigos aceitos, são, de fato, artigos muito, muito relevantes para a área, né? Tá? Então, voltando aqui, né, no nosso projeto, qual que é a ideia, então, né? É você, então, ter um tema novo, um tema ali diferente, né, do que a gente vai ver aqui na disciplina, e tentar fazer alguma coisa, né, ou fazer uma especificação, ou elaborar, de fato, tentar implementar alguma coisa, fazer algum experimento lá com alguma base de dados, né, alguma coisa assim, e, né, que eu, de fato, desenvolvi aqui esse protótipo que eu coloquei, né, e aí tentar, de certa maneira, avaliar isso também, né, então, e aí, depois disso, né, fazer essa apresentação, né, na última aula, e aí também fazer um relatório também ali de até 4 páginas do que foi desenvolvido, né, tá? Então, e aí, assim, a ideia é tentar fazer isso junto, né, então eu posso ajudar ao longo aí das próximas aulas. Então, a primeira ideia aí dessa primeira semana, a primeira tarefinha aí para vocês é pensar num tema, né? E na semana que vem vocês podem trazer esse tema, a gente pode discutir, e aí, dado aquele contexto, dado aquela aplicação que vocês têm interesse, tentar encontrar, por exemplo, alguma base de dados que dê para a gente usar, né? Alguma ferramenta, né? E até chega um ponto até de ver como que a gente poderia fazer uma avaliação, né, do que foi desenvolvido, né? Coisa assim. Tá legal? Alguma dúvida, gente? Pode falar, Marcos. Tá me escutando? Agora sim. Beleza. Aquelas bases que estão lá no Kaggle, elas podem ser utilizadas para avaliação? Como que funciona? Ou você acha que é melhor outras e tal? Ou depende do problema? Pelo que eu entendi, sua pergunta é usar aquela base do Kaggle para esse projeto, é isso? Isso. Não. Aí, na verdade, porque assim, ó, que está no Kaggle, vocês vão ver lá depois, né, que tem um conjunto de teste que ele fica escondido, né? Assim, Tá. E se você passar para a gente, entendi. Só que assim, faz sentido. tem um monte de bases de dados de recomendação, tá? Para os mais diversos domínios, tá? Então, por exemplo, essa daqui do Kaggle é de filmes. Mas só de filme eu posso te falar mais umas 3 ali, né? Que existem, tá? Então, tem, por exemplo, a Movilinks, tem da Yahoo Movies, tem da própria Netflix, tá? Tem um monte. E aí você tem de outros domínios também, né? Então você tem lá, por exemplo, da Amazon, que é de e-commerce, tem de músicas, que é da Yahoo,
Tem de piadas, tem de livros, tem de, enfim, pontos de interesse, tá? Então, assim, dependendo, primeira coisa, então, é isso que eu falei, né? Definir, assim, o domínio, né? E aí, dado esse domínio, a gente posso até ajudar a procurar bases de dados, né? Perfeito. Tá? Tranquilo, a gente vai se falando depois. Ó, Recommender Systems Datasets. Aqui ele tá... Ó, apareceu alguns aqui, aí tem esse aqui, ó, eu gosto bastante desse cara aqui, que aqui você, olha só, né, o quanto dataset, ó, tem Twitch, Amazon, Google, Local, Goodreads, que é de livros, né, aqui tem um monte, né, então só desse cara aqui que selecionou, já tem, aí você pode baixar, né, baixa, usa, né, olha aqui, ó, que o próprio Google me recomendou, Open Source Datasets, para recomendação, né? Então, tem o Movielinks, que é de filmes, Social Network, né? Músicas, tá? Então, é só dar uma pesquisada que a gente consegue encontrar bases de dados aí para os mais diversos domínios, né? Tá? Bom, é isso, né? Aí depois o projeto individual trabalho individual e projeto, né? Vão compor a nota final, tá? Então, assim, a nossa disciplina não tem prova, né? Na verdade, vai ser só essa parte de prática, de implementação, e essa parte aí de projeto, né? Que é mais conceitual, né? E a nota é essa daqui, né? Vai ser média aí ponderada dos dois trabalhos, né? Tá? E, bom, aí conceitos, aqui é padrão da USP, tá? Conceitos de A até TD. Então, conceito A acima de 8,5, B de 7 a 8,5, C de 5 a 7, D de 5, sendo que D é reprovação na disciplina, né? Então, para ser aprovado é conceito C para cima. Bom, frequência, isso aqui é o que eu peguei, isso aqui não importa muito, né? Na verdade, o Google aqui, o Gmeet, né? Ele me manda depois uma lista de quem que estava na aula, mas isso aqui eu não acabo não usando muito, não, né? Isso aqui acaba ficando só arquivado ali, então não precisa se preocupar muito com isso, não, né? Bom, aí o TD eu já comentei com vocês, né? Que a gente vai usar ele, também já passamos por isso. Essas aulas tem gravado também no YouTube, tá? Então, no ano passado, por exemplo, ano retrasado, por conta da pandemia, a gente gravou essas aulas aqui. Então, assim, salvo alguns casos que eu vou dar uma melhorada em alguns pontos, né? Vou dar uma alterada no conteúdo. Vocês conseguem, por exemplo, acessar lá o canal do YouTube e ver uma mesma aula, por exemplo, uma explicação que talvez aqui não tenha ficado tão claro, talvez lá eu tenha falado de uma maneira diferente, e aí dá para procurar lá, ver, sei lá, às vezes eu falo de um jeito, dou algum outro exemplo, alguma coisa assim. Então, né, vocês podem procurar também lá no canal, tá? O Kaggle já está aqui, né? Já falei também. Professor, Oi? mas você vai dar aula todas as terças, de 3 às 5, ou a gente tem que ver lá no YouTube? Ou é opcional? A gente pode vir para cá e assistir, depois ver lá, ou só ver lá e não vir para cá? Como funciona? Então, a minha ideia inicialmente é que assim, ó, falar sinceridade com vocês, né? No ano passado eu fiz um esquema que fala assim, vocês assistam a aula primeiro, porque assim, o conteúdo teórico estava gravado desde 2020, né? Daí 2021, o que eu fiz com a turma, né? Falava assim, então assiste aqui essa aula até a nossa aula, né? Nosso encontro, né? Ao vivo. Só que, tipo, muita gente lá não assistia, sabe? Então,
Aí tinha gente que assistia, gente que não assistia, daí virava um rolo, né? Porque a gente tinha que ficar meio que falando que estava na aula gravada, e aí quem já assistiu aí no, Desnecessário, né? né? Então aí esse ano eu resolvi eu dar aula de novo, né? Então Tá. eu vou dar aula mesmo aqui, Perfeito, perfeito. e aí vocês conseguem depois ver de uma maneira, né? Olhar lá no YouTube, caso Quiser revisar alguma coisa, né? revisar, né? Tá. Não, mas tá bom, perfeito. Tem uma outra dúvida também, já que eu te interrompi. Vão ser relatórios de cada trabalho ou um relatório comparando todos os envios? Isso me fiquei um pouco na dúvida. Que eu Então, entendi é o trabalho individual. O trabalho individual é o projeto, né? Que é bom linkar com o nosso projeto individual aqui da USP. não. Trabalho. Não, Projeto, tá, né? Isso é o projeto, né? Não, tá errado, então, do jeito que eu falei, né? Então, trabalho individual é a implementação, tá? É implementação e submissão no Kaggle. Beleza. E aí, a minha Tá. pergunta é desse aí. A gente tem que fazer relatórios para comparar. O que eu É o entendi. único trabalho, é o único relatório. O único relatório explicando, comparando Isso. todas as submissões. Exatamente. Que você pediu. Perfeito. Exato. E o projeto é também um único documento com a Isso. apresentação. Que aí a Exatamente. gente escolhe o tema, perfeito? Não, a apresentação é a apresentação aqui para todo mundo, né? Como se fosse um Desse projeto, seminário. né? Desse projeto. Do projeto que está relacionado com o projeto de mestrado, doutorado, né? Perfeito. Não, perfeito. Tá. Não, agora ficou claro para mim. É que ficou confuso, né? Trabalho individual dá a impressão que é o projeto individual, né? Mas na verdade Entendi. E eu vi lá que a data para entregar esse projeto de trabalho individual é no dia da apresentação? isso tudo aqui nessa última data, né? Final, Da apresentação, né? Esse último Tá que é bom. dia 19 aqui, né? Entendi. Tá? Perfeito. Você, pelo que eu entendi também, você disse que vai passar um modelinho, né, para gente do relatório individual e do projeto, perfeito? Nos dois vai ter o enunciado, né? Então até semana que vem eu já coloco lá no Tidia e aviso vocês. Não, tá perfeito. Muito bom. obrigado por esclarecer aí. E é bom que eu também, acho que eu não comentei, né? O trabalho individual, eu coloquei individual porque é individual mesmo, assim, cada um faz o seu, né? E esse projeto, apesar de poder, vou falar para vocês que ser relacionado com o que vocês vão fazer no mestrado e doutorado, se quiserem, vocês podem fazer em duplas também, tá? Então, se não quiser, não tem problema, né? Pode fazer individual. Mas se quiser, né, tiver, por exemplo, algum colega, alguém aqui que tem alguma coisa a ver, né, ou um tema aí que tem uma intersecção, quiserem fazer junto também não tem problema, tá? Só o de implementação, né, lá do Kaggle, que aí é cada um mesmo fazendo o seu, tá? Hein, professor? Mais uma dúvida aqui. Pode falar. A gente vai submeter o resultado da implementação do Kaggle e a gente envia a implementação para você por e-mail, bota Não um link precisa. no Drive. Não, tá, beleza. Não precisa não, é só mesmo A resposta, a gente vai submeter a resposta lá. Perfeito. Vamos submeter a resposta lá, pegar, anotar o que foi gerado do Kaggle e montar isso num relatório. Ótimo. É só o relatório que é para entregar. Beleza. Você acha que é interessante ter detalhes da implementação no relatório ou Acho pouco que não, superficial? não. Porque assim, como é um curso para pós-graduação, se fosse para grade, por exemplo, eu ia pedir, né? Tipo, como que você implementou, sei lá, né? Falar, qual é a complexidade do algoritmo, como que você fez para calcular a similaridade entre usuário, por exemplo, né? Então, coisas mais detalhadas assim, aí eu poderia pedir, porque daí os alunos, como eles estão aprendendo a programar ainda, aí seria interessante. Mas aqui, como é para pós, o que importa mesmo é essa discussão ali de resultado, comparar um algoritmo com o outro, falar quais foram as vantagens, desvantagens de cada algoritmo, entendeu? Então é meio que Tô entendendo. esse senso mais crítico, né? Que é o que é exigido de vocês ali num mestrado, num doutorado, sabe?
Certinho. Perfeito. Valeu. Beleza, gente? Mais alguma coisa? É isso. Bom, aqui também tem esse feedback, tá? Se vocês quiserem, tiver alguma sugestão aí da disciplina, né? Vocês podem vir aqui, ó, na página de início, tem esse link aqui, tá? Aí vai abrir um formulário, né? E aí você pode dar alguma sugestão aí da disciplina, né? Se tem algum ponto lá que não está legal, ou se tem algum tema que não ficou bem explicado, ou a dinâmica das aulas, quiserem fazer qualquer sugestão lá, vocês podem usar esse formulário aqui, ou então fala diretamente comigo, que não tem problema nenhum também, tá? Então é isso. Professor, Oi, pode falar. em relação à continuidade das aulas do acompanhamento, vai ter alguma entrega, porque eu tive que sair rapidinho, desculpa se a pergunta está sendo repetitiva, alguma entrega por aula? Não, não. Na verdade, as entregas vão ser todas ali na última aula, tá? Que é essa daqui das apresentações, né? Tá. Então, Do projeto, né? isso, que é dia Tá. 19, né? Que tá aqui. 19 de julho. De tá? julho. Perfeito. Então, aí, nessa data, vocês vão ter que trazer, né, a apresentação, né? Que vai ser nesse horário da aula. Uhum. Essa apresentação aí até 15 minutos no máximo, para poder todo mundo falar, senão não dá tempo. E aí, e aí dois documentos. O primeiro é trabalho individual, que é o relatório lá de desempenho que foi gerado do Kaggle, tá? Dos algoritmos obrigatórios lá, que eu vou deixar especificado. E o outro documento é como se fosse um artigo lá do projeto, né, da disciplina. Ótimo. Tá? Obrigada. Fechou, gente? Manzato, Oi? deixa mais uma para mim, por favor. Eu já tive que enviar assim, algo ao Kaggle uma vez só, e uma outra disciplina, mas eu queria tirar algumas dúvidas sobre isso. Você vai abrir os envios lá e tem uma data final para, tipo, olha, até tal dia tem que enviar isso, ou é meio livre, a gente fica enviando por conta para gerar os resultados? Pode dar só uma pincelada nisso, para a gente ter uma ideia de como vão ser esses envios para gerar o relatório individual? Ó, ele já está aberto, tá? Então, assim, a gente, quando criou aqui, ó, deixamos 10 anos ele vigente, né? Então, assim, se não mudou nada aqui no Kaggle, já dá para submeter, tá? Tá. Acho que é só questão de você tem que se cadastrar no Kaggle, acho que você já está cadastrado. Eu tive que enviar uma vez numa disciplina. Aí procura, né, pelo código aqui da disciplina, né? Aí acho que você consegue encontrar esse desafio. Tá. E aí baixa os dados aqui, né, o dataset, tá? E já consegue começar a submeter, tá? Tá. Então não vai ter abertura e fechamento, não. Nós sozinhos não. ensinando os algoritmos, é isso? Isso. E aí não tem limite de submissão, tá? Tá. Eu acho que a gente não colocou isso, se eu não me engano. Não, tranquilo. Tá, mas aí você submete quantas vezes você quiser, quantas vezes por algoritmo você quiser, né? E aí vai anotando. Então, aí pode submeter até o dia ali de entregar o relatório, né? Entendi. Um outro ponto que eu vi nos slides é que você disse que vão ter alguns algoritmos que você vai pedir obrigatoriamente, né, para a gente submeter, e uns a mais. Esses a mais você vai ensinar também, ou a gente tem que ir atrás, assim, na literatura, pensar, dá para ter uma... Não, assim, pelo que eu me lembro dos obrigatórios, não são todos que eu ensinei, né? Então, assim, tem alguns que eu ensino que não são obrigatórios, mas, assim, vocês podem implementar tanto esses que eu ensinei que não são obrigatórios, como também procurar outros que estão aí disponíveis, né? Então, assim, o mínimo que precisa são os obrigatórios. Daí você, se quiser não entregar mais nenhum, também não tem problema, né?
quiser entregar, né, mais algum outro, mais o estado da arte, pode fazer, acho que é bem legal isso. É muito interessante, né? acho que vale a pena. E quiser, pega um algoritmo também que é obrigatório, você pode submeter várias versões, por exemplo, alterando parâmetros, né? Interessante. Tipo, número de vizinhança, né? É um parâmetro, sei lá, taxa de aprendizado baseado em modelo, também pode alterar o parâmetro, né? Então fazer essas brincadeiras aí, né? Ótimo, muito obrigado aí de novo. Bom, então é isso. Vocês querem fazer um breve intervalo aí de 5 minutinhos para a gente começar com a parte ali do conteúdo mesmo, introdução? Acho que é interessante, professor. Eu também gosto da ideia. Então, agora é 3h15, né? 3h20, 3h25, tá? A gente retorna, tá? Um café ali. Beleza.